Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para mais uma aula do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, consagrado pela Lei 10.261 de 68. E nessa aula nós vamos trabalhar com o assunto sindicância. Lembrando para vocês que sindicância, o que é sindicância? Sindicância é um procedimento disciplinar. Nós vimos na aula passada que nós temos basicamente dois tipos de procedimentos disciplinares, que é a sindicância e o outro é o processo administrativo disciplinar, chamado de PAD, tá certo? Então vamos lá, né? Então é o seguinte, esse assunto está previsto no Estatuto, no seu título número 8, do procedimento disciplinar. Este título número 8, nós temos 6 capítulos. O primeiro capítulo trata das disposições gerais. Aqui ele define, que serão infrações, define que garante o direito ao contraditório, à ampla defesa, define as situações que serão utilizadas a sindicância e as situações que serão utilizados aí o processo administrativo. E além do mais, no capítulo 1º ele faz a previsão seguinte: quem será responsável para a apuração dos fatos será a Procuradoria-Geral do Estado. Legal? No capítulo 2º, que a gente vai trabalhar nesse exato momento, é da sindicância. 2 artigos aí bastante tranquilos aí que o aluno também não pode pensar em perder ponto quando o assunto tratar de sindicância. E finalmente, o título número 3, que é o processo administrativo, ele é o mais longo desse título, com certeza. Por quê? Porque ele vem detalhando como que será a intimação, como é que serão as oitivas e assim por diante, o relatório, tá certo? Todo o processo administrativo disciplinar vai retratar tudo aí, dos artigos 274 a 307. O título número 4 vai ser do processo de abandono do cargo ou função por inascibilidade, tranquilo. O 5º, dos recursos, e o 6º será da revisão. Bacana? Cada um ao seu tempo. Vamos tratar agora da sindicância, E vocês sabem que aqui no nosso curso nós fazemos o seguinte, O que nós fazemos? Olha só, o professor, quando há necessidade de a gente voltar no artiguinho que nós já trabalhamos, eu vou lá, busco o artiguinho, trago para a aula, a gente explica de novo, fixa conteúdo. Quando o professor verifica que há necessidade de nós adiantarmos um pouco e puxar um artiguinho do Estatuto, a gente traz também, porque isso é muito importante. Porque o aluno tem que ter uma visão sistêmica, completa. Quem estuda com visão sistêmica completa fica muito competitivo. Vamos lá, artiguinho 272. São competentes para determinar a instauração da sindicância nas autoridades numeradas no artigo 260. Primeira coisa, vocês já perceberam que a sindicância, elas serão utilizadas quando? Quando a infração for de menor potencial ofensivo à administração pública. Professor, quando é de menor potencial ofensivo, as penas serão 3, não é isso? Repreensão, suspensão e multa. Então é o seguinte, o que acontece? Eu estou falando isso porque você vai ter que comparar. Porque lá no processo administrativo tem diferenças em relação à sindicância. A sindicância são as pessoas do 260. Você lembra do artiguinho 260? O 260 foi o artiguinho que o legislador falou o seguinte: são competentes para a aplicação das penas do artigo 251. Então, é o seguinte, estão dizendo o seguinte: para iniciar um processo de sindicância, quem que pode? Isso pode ser questão de prova. Tá certo? Quem que pode? Vamos lá, olha só. O governador, os secretários de Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes de autarquia, chefe de gabinete até a de suspensão, os coordenadores até de suspensão limitada a 60 dias e, finalmente, os diretores de departamento e divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Então está aí para vocês os casos na qual quem pode instaurar um processo de sindicância, ou seja, todas as pessoas elencadas no artigo 260. Aí eu digo para você, papo reto, olhando no seu olho: professor, esse cara aqui, os diretores de departamento de divisão
esse sujeito, eles podem instaurar um processo. Eles podem instaurar um processo administrativo? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque na legislação diz o seguinte, que para processo administrativo é de 1 ao item 4. O quinto não entra. Então você tem que saber disso. Professor, sindicância, fácil, todos, de 1 ao 5. Processo administrativo, somente de 1 ao 4, o quinto não cabe. Olha que excelente questão de prova, né? Tá certo? Então, essas aqui são as pessoas aí que estão autorizadas a instaurar a sindicância, né? Então, aí, isso que está no artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260, ou seja, todas elas, de 1 a 5. Tem um parágrafo único. Instaurada a sindicância, o procurador do Estado, que é a que presidir, comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. De uma informação importante. Lembram, lá no artiguinho, gente, 271 das disposições gerais, lá dizia uma coisa sobre, dizia assuntos importantíssimos de quem conduziu o processo. Primeiro, quem vai conduzir o processo de sindicância ou o processo administrativo é a Procuradoria-Geral do Estado. E lá diz o seguinte, que o presidente só pode ser se ele for confirmado, ou seja, se ele tiver no gozo da sua estabilidade. E diz mais aqui, esse cara que vai presidir a comissão, tá certo, disciplinar, tá certo, ele tem a obrigação de comunicar o fato ao setor de pessoal, ou seja, recursos humanos e gestão de pessoas, para anotação na sua ficha funcional. Está aí um assunto aqui que a VUNESP gosta de cobrar esse cara. Artigo 273. Muito importante. Por quê? Porque o artigo 273 serão os principais pontos de discordância em relação ao processo administrativo, gente. Olha só, os principais pontos. Professor, então eu posso estudar tranquilamente, professor, processo administrativo? Pode, deve estudar. Os procedimentos, citação, etc., tudo que se aplica lá, aplica-se à sindicância. Porém, exceto, todavia, só não vai se aplicar o que está previsto no processo administrativo na sindicância, exatamente no 273. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar ao processo administrativo. Ou seja, quais são essas regras aqui? Essas regras aqui são todas elas previstas no capítulo 3 do título 8 do Estatuto. Todas elas. Diz o seguinte, com as seguintes modificações, ou seja, exceções, professor, exceções, e aí, cara? E aí que esse cara de exceções, o examinador, adora de paixão esse sujeito. Adora de paixão esse sujeito. Então nós temos aí isso aí, processo administrativo, né? Tá certo? Tem que saber? Tem. Beleza. Então vamos lá. São só 3 coisas. Item 1. Aqui, ó. 1. A autoridade sindicante de cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Ok. Então, 3 testemunhas, aplica-se, até 3 testemunhas, aplica-se a sindicância. Por quê? Porque no processo administrativo não é nada disso. Lá no artigo 283, parágrafo 1, diz o seguinte, o presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Então, olha a questão de prova. Então, na sindicância, 3 testemunhas. Aqui nesse sujeito aqui, 5 testemunhas, ok? Item número 2. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Então, sindicância, 60 dias. Processo administrativo é diferente. Olha o que diz o artigo 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído de 90 dias da citação do acusado. Então, olha, cara, esse cara aqui, 60 dias. Professor, 60 dias a partir de onde? Também não se aplica as regras gerais aqui na sindicância? Também
se conta a partir da citação do acusado 60 dias na sindicância. E no processo administrativo, 90 dias. Professor, é isso aí, cara, viu? Como é que você fica competitivo? E finalmente, tá, o último dispositivo aplicável aí à sindicância. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Lá no processo administrativo, diz o seguinte, olha só. O artigo 294 traz do relatório no processo administrativo. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade para que determinou sua instauração. Então ele encaminha para lá, essa aí é a diferença aí básica, tá certo? É claro que a gente vai falar do relatório aí com mais profundidade na próxima aula, que inclusive nós vamos aí tratar 100% de processo administrativo, tá certo, galera? É isso aí, meus amigos, né? Quero encerrar aí, né, a aula de hoje com esse cara que eu sou fanzaço dele, né? Fábio de Mello, padre Fábio de Mello. Nunca se considere um cascalho. Você é uma pedra preciosa. Nunca se considere um cascalho, ou seja, que não vale nada, né? Você é uma pedra preciosa, pode ter certeza disso, né? Eu sempre vejo que aqueles alunos que têm uma autoestima maior, eles conseguem ir mais para frente, né? Quem tem autoestima, ele se considera uma pedra preciosa. E aquelas pessoas, mas que não tem isso, eles se consideram, mas não é, todo mundo é pedra preciosa. Coloque isso na sua cabeça, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.